Tessalonicenses capítulo 1, e eu quero ler com os irmãos os primeiros 8 versos. Eu vou discorrer aqui hoje com os irmãos. O pastor Márcio tratou aí do desafio, do custo do discipulado, e eu vou ficar com a outra parte, a imitação de Cristo. E aí, à luz desse tema, eu quero ler um texto que está na primeira carta aos Tessalonicenses. Diz assim o texto, olha. Capítulo 1, verso 2 até o 8. Todos me ouvem bem? Diga amém. Amém. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Verso 5: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis disso, como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois ele mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servirdes o Deus verdadeiro e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu acabei estendendo até o verso 10, porque esse texto tem algumas palavras-chave que traduz o tema dessa nossa segunda parte, irmãos. Vou lá pegar algumas partes isoladas agora. Verso 5: porque o nosso Evangelho, perceba que o pastor Márcio, na sua fala, mencionou que Paulo era a própria expressão do Evangelho, encarnação do Evangelho, dada a natureza cristã que Paulo vivia. Paulo não era um testemunho apenas do ponto de vista da oratória. Paulo vivia. Paulo, quando disse aos Gálatas, disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a expressão nosso Evangelho aqui é justamente a obra que Paulo pregou, e o testemunho, ou essa imitação, que é o que estamos vendo no texto, faz com que ela repercute na vida dos irmãos, não somente na comunidade que eles estavam na Macedônia, mas até mesmo fora da Macedônia. Então, no verso 5, ele usa a expressão o nosso Evangelho. Uma outra expressão que ele usa aqui, com efeito, verso 6, com efeito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor Jesus Cristo. Verso 8: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda
a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Vou parar aqui, eu acho que deu para os irmãos perceberem a expressão. O nosso evangelho, que repercute então o caráter do evangelho que Paulo vivia. Paulo não era só apenas um pregador, Paulo vivia o que pregava. Esse evangelho, que é uma expressão vivenciada e vislumbrada pelos seus ouvintes, o verso 6 demonstra que eles passaram a imitar Paulo. Passaram a imitar Paulo, a imitar Cristo. Veja bem, imitar a nós e a Cristo Jesus. Lá no verso 8 ele diz: então vocês tornaram-se um modelo. Então a ideia que eu queria trabalhar aqui com os irmãos é justamente isso que significa a imitação de Cristo. A reflexão anterior que o pastor Márcio trabalhou, ela demonstra o custo de seguir Jesus. Há um custo, foi explorado isso aqui. Só que da mesma forma que há um custo para seguir Jesus, há um custo para ajudar também pessoas a seguirem Jesus. Apesar da semelhança de uma coisa com a outra, ambas têm repercussão diferente. Uma coisa é o custo de seguir Jesus e que foi trabalhado aqui. Pelo menos abrir mão de 3 coisas aí: sofrimento, amor, desapego. Foi o texto de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 26. Esse custo aí que envolve, esse custo de seguir Jesus, que abrange aí nossas relações no tocante a amor, sofrimento, desapego, traz a ideia do custo, do cálculo que foi tratado, que envolve uma reflexão de quem vai seguir Jesus. Calcular qual é o custo disso. Estou disposto a aceitar isso? Né? Há um cristianismo que não expõe o custo, oculta. E é preciso que as pessoas saibam que há e foi. Só que a outra coisa bem diferente é ajudar a seguir Jesus. É ajudar as pessoas, como discípulos que somos, a levar outras pessoas a seguirem Jesus. Apesar de, como imitadores, há um desafio aí, e esse desafio implica-nos um custo. Porque enquanto no custo do seguir Jesus você tem que amar pai e mãe, esposa, marido, filhos, amar Cristo mais do que eles, desapegar das coisas que nos atraem normalmente no mundo normal das pessoas, envolve abrir mão das coisas, se desapegar das coisas. Enquanto que o custo para nós ajudarmos pessoas a seguirem Jesus, esse custo ele está totalmente atrelado à vida daquele que de fato se identifica como discípulo. Esse custo é a própria caminhada. Ou seja, esse custo que envolve trazer pessoas a Jesus, que a igreja precisa ter conhecimento, entendimento desse custo, é algo inerente à sua própria vida. Pastor, não é a mesma coisa do outro? Não, trabalham juntas. Por isso que o teólogo alemão, ele quando trabalha o custo do discipulado, ele trabalha os 2 temas como sendo uma coisa só. Mas há outros autores que trabalham separando isso, ainda que ambos se completam. E o que eu quero frisar aqui com os irmãos hoje não é o custo de seguir, mas é o custo de ajudar a seguir, o custo de ajudar pessoas a seguir Jesus. E por que é importante a gente entender essa parte? Porque é preciso que se diga que
ajudar a seguir Jesus, ajudar as pessoas a seguir Jesus, não é ensinar para as pessoas um padrão moral, como muitas das vezes a gente ouve. A gente quer trabalhar para as pessoas, na nossa vida cristã, no nosso evangelismo, às vezes na nossa família, tentando apresentar um evangelho ou apresentar um Cristo a partir de um conjunto de padrões morais e éticos, para que com esses padrões elas possam vir a Cristo Jesus, se tornando boas pessoas. Isso é um problema. Há um escritor, um teólogo, que por nome de Charles Sheldon, que escreveu um livro muito conhecido, Em Seus Passos, o que Jesus faria. Não sei se alguém já leu esse livro. É um livro muito conhecido, ainda bastante livraria comercializa esse livro. E ele traz uma abordagem que muitas das vezes a gente, no dia a dia da vida cristã, a gente identifica isso. Pastoreando a igreja, pastor Márcio, eu me deflagro muitas das vezes com isso. Essa ideia de... quando eu falo disso, às vezes eu gosto muito de usar, até conversando com as lideranças do departamento infantil, eu utilizo muito, inclusive, esse exemplo no trabalho com as crianças, que nos últimos tempos tenho visto a gente plantando Jesus no coração delas, mas a partir de valores, éticas, padrões morais. Eu vou dar um exemplo lúdico, que é muito... As crianças não podem mentir, porque o crente não mente. Não pode falar palavrão, porque cristão não fala palavrão. E às vezes a gente vai passando isso para as pessoas como Jesus sendo um código de conduta para a nossa vida cristã. Nesse livro, o Evangelho, esse livro do Sheldon, que ele aborda em Seus Passos, o que faria Jesus? Você percebe aqui uma ideia especulativa nessa fala do livro? Porque como assim? Em Seus Passos, o que faria Jesus? Tá, eu vou trabalhar com certas questões aqui. Como que Jesus faria no meu lugar? Como que Jesus lidaria? Percebe-se que há uma natureza especulativa. Espera aí, eu não sei o que Jesus faria, eu não sei como Jesus se pronunciaria sobre determinadas questões da nossa vida cristã. E eu não estou censurando o escritor, até por outras obras que ele tem, mas eu estou me referindo, e não é um pensamento meu, obviamente, eu me amparo em outros pensamentos de outros pastores, outros professores, que em Seus Passos o que faria Jesus? Jesus não saberia. Será que usar essa frase, o que Jesus faria se fosse você, na hora de decidir, na hora de liderar, na hora de compartilhar da nossa fé com as pessoas, será que nós não estaríamos entrando dentro de um caráter que pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser desse jeito, e cada um de nós vai criando formas diversas para compartilhar o amor de Deus, a glória de Cristo, a sua morte substitutiva, a maneira que cada um de nós constrói? Será que não incorreríamos nesse risco, irmãos? Seguir Jesus na perspectiva do pastor e escritor Charles Sheldon é reduzir o evangelho a uma observação de códigos, de padrões morais que inspiram as virtudes de Cristo apenas em especulações. Como na reflexão anterior, Jesus já estabeleceu os termos para que cada um de nós siga Ele como discípulo. E uma vez que nós não nos enquadremos nos moldes que Ele mesmo estabeleceu, Ele mesmo disse: não podem ser meu discípulo. Então percebe-se que, quando vamos falar do custo do discipulado, do preço
da renúncia que envolve a vida cristã, ser discípulo e não ser membro de denominação, ser crente em uma denominação, uma instituição, mas ser discípulo de Jesus, percebe-se que Jesus estabeleceu os termos. Se Jesus estabeleceu os termos, ou melhor dizendo, se Jesus definiu qual é o custo, não há como especular outra forma que não aquela que Jesus estabeleceu. Da mesma forma, ajudar pessoas a seguir Jesus, não basta imitar padrões morais, códigos de conduta. Por que não funciona? Porque o discipulado já está feito. O molde para que o que acabou de entrar ou chegar na fé cristã agora, e ao mesmo tempo que tem 20 anos, vai se deparar com um modelo que já está pronto. Não foi a igreja batista quadrangular, Deus é amor, não foi a igreja pentecostal, a tradicional, não foram as igrejas quem estabeleceu o molde para ser discípulo, foi o próprio Jesus quem estabeleceu. Quando ensinamos pessoas, comunicamos a fé, plantamos Jesus no coração das outras pessoas, a partir de apenas código de conduta, foi isso que o evangelho social promoveu no final do século XIX. Inclusive, boa parte do evangelho que nós recepcionamos nas últimas décadas, grande parte da estrutura que ampara essa ideia, esse discipulado genérico que muitas das vezes se comenta, ele é amparado nos dogmas da teologia pautada no evangelho social. E que o evangelho social defendia a justiça, a igualdade, a distribuição, o humanismo. Bastava ensinar para elas como ser boas pessoas. Afinal de contas, se falarmos para pessoas de bem, sabe aquela história que todos nós conhecemos alguém nesse exemplo? Fulano tem todas as características de um crente, só falta Jesus nela. É uma boa pessoa, nós temos na família esses exemplos. É uma pessoa honesta, é uma pessoa correta. Meu familiar, meu avô nunca traiu a mãe, a minha avó, o meu pai nunca foi desonesto, a minha mãe, nossa, uma mulher piedosa. Aí quando a gente fala, realmente, só falta Jesus. Não, se falta Jesus, falta tudo. Se falta Jesus na nosso parente que amamos, e que de fato devemos orar para que Cristo tenha um encontro com elas, que elas possam reconhecer Cristo como o Senhor, mas a menos que ela receba Cristo, falta tudo na vida dela, falta tudo. É uma pessoa extremamente bondosa, amorosa, caridosa. Pega um prato de comida e dá para o que não tem e fica sem. Falta tudo na vida dessa pessoa ainda. E aí, vamos plantando esse evangelho que, como eu disse, ele tem sua raiz inicial na teologia do evangelho social, que não ensina pessoas a se arrependerem, mas ensina pessoas a serem pessoas melhores, serem boas pessoas, bons maridos, bons pais, bons filhos. Só que se não nos tornarmos um discípulo nos moldes de Jesus, se não estivermos dispostos a nos envolver com o custo que esse seguir Jesus envolve, você não conseguirá ser o pai, ou a mãe, a esposa, o marido que deseja ser, porque falta uma nova vida aí, falta um novo nascimento aí, e isso não demanda de quantas ofertas, quantos pratos de comida, quantas vezes eu vou ao semáforo com a faixa aberta, Jesus te ama, e um bombom com versículo bíblico. É bonito isso. É bonito esse trabalho, mas não é o discipulado, isso não é a ideia de ajudar pessoas a seguirem Jesus.
Estamos apenas ensinando a fazer o bem. Espera aí, pastor, está errado ensinar as pessoas a fazer o bem? Lógico que não. Está errado, pastor, ensinar pessoas a seguir os códigos éticos, os padrões morais. Puxa, pastor, Jesus, um homem que teve compaixão, olha, pastor, um homem que chorou com a morte do seu amigo. Jesus parou um cortejo fúnebre. Pastor, peraí. Então, é aí que precisamos refletir, porque se olhar para este modelo apenas como um código ético, um conjunto de valores, de boas práticas, que fazemos a partir de quem Jesus é, nós vamos perceber que há ateus, há pessoas que não creem em Deus e que praticam os mesmos valores, as mesmas condutas que dentro do seio cristão se pratica. Se o evangelho ele for resumido, for propagado, ensinado apenas como boas maneiras, ser boa gente, ser uma pessoa correta, uma pessoa que se relaciona bem. Estou falando para você ser um encrenqueiro na empresa, não, pelo amor de Deus, não é isso. Estou falando para você ser um tribulado lá na faculdade, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que se for para no ambiente em que nós estamos inseridos, na nossa própria família, eu vou dizer, olha, isso não é correto, Deus não se... Nós não estamos indo muito numa rota diferente do que o espiritualista, o não cristão, ou ateu pensa. Ou você também não conhece alguém não crente? Ou será que nós não temos pessoas nos nossos relacionamentos que são pessoas que você gosta dela de graça? Ou não? Tem pessoas que gostamos dela de graça, é uma pessoa maravilhosa. Mas falta Jesus e nas suas práticas de vida, nos seus códigos de ética, até chegam alguns a ser melhores do que muitos cristãos da atualidade. Já vi pessoa não crente repreendendo um cristão casado, dando uma curtida numa rede social de uma mulher solteira. Mas quem estava repreendendo? O não crente repreendendo um cristão. Então a questão que a gente precisa pensar, quando trabalhamos, lidamos com essa ideia de levar pessoas a seguirem Jesus, é preciso entender que há um custo nisso envolvido também. Essa Robert Hamilton Kelly, diz que os seguidores de Jesus, os apóstolos de Jesus, não imitavam os exemplos morais da vida de Jesus, mas o que eles imitavam? O ato síntese da crucificação. Kelly diz que quando os discípulos imitavam Jesus, não é apenas ser boa gente, boa conduta, ser honesto, pagar em dia, não xingar, não falar palavrão, não trair ninguém, não ser desonesto, não ser desleal, não dar mancada com os outros, honrar a palavra empenhada. Não foram esses o exemplo de imitação dos apóstolos, dos seguidores que seguiam o fundamento apostólico. Mas os seguidores de Jesus, quando olhamos, por isso que eu citei o texto de Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, quando olhamos para a vida dos apóstolos, percebemos que não era um código de conduta, não era um código de boa moralidade, mas era o ato síntese da sua crucificação. O Cristo crucificado em sua atitude de autossacrifício. Foi esse o cerne do testemunho dos apóstolos. Não foi ser boa gente, não isso vai repercutir. Não estou censurando, estou sendo enfático nessa repetição, mas isso tem seu lugar como lá no final, depois que o plano maior foi descortinado na nossa vida, quando a grandiosidade operada do Gólgota resplandeceu aqui e aqui, quando a glória de Cristo no Calvário, ao triunfar,
repercutiu, punindo o pecado e justificando pecadores. Foi essa grandiosidade que trouxe a nós uma nova expectativa, uma nova maneira de olhar as coisas agora, não com as lentes humanas, mas com as lentes do Evangelho, que é o poder de Deus. É loucura para os que perecem, mas para a igreja, os salvos, é o poder de Deus. Esse é o grande cerne, meus irmãos, que levou a igreja primitiva, pastor Márcio, a seguir Jesus. E mais do que isso, a ajudar outras pessoas a seguirem Jesus. O ato simples, a crucificação, o porquê. Tem gente que não sabe o porquê, qual o verdadeiro propósito da cruz. Tem gente que não sabe disso. Cristo crucificado, em sua atitude de auto-sacrifício. Ele não foi para a cruz por causa de Pilatos. Ele não foi para a cruz por causa da traição de Judas. Ele não foi para a cruz porque preferiram Barrabás do que ele. Não, ele foi para a cruz porque ele, como próprio sacerdote, o escritor aos Hebreus diz que ele mesmo se ofereceu como sacrifício perfeito de Deus para a remissão dos nossos pecados. Ele mesmo se ofereceu um alto sacrifício. Não foi Judas, nem Pilatos, nem Barrabás. Ele mesmo ofereceu a si mesmo. Mas aí o que significa imitar a atitude? O que significa imitar a atitude sacrificial de Jesus? Se o custo de ajudar a pessoa a seguir Jesus leva-nos a testemunhar a obra sacrificial de Jesus, e não apenas manuais, código de ética, foi auto-sacrifício, e ajudar pessoas a seguir Jesus, imitarmos Jesus agora, envolve uma atitude sacrificial. O que é esta atitude sacrificial? Se imitar Jesus é isso, o que significa essa atitude? Temos que olhar para o exemplo que os apóstolos deixaram para a igreja. Há um exemplo, há um modelo que foi entregue à igreja. Jesus entregou desde o primeiro século. Há um grupo de gente que vem imitando Jesus naquilo que os apóstolos imitavam. Qual era o objeto de imitação dos discípulos, dos pais da igreja, dos apóstolos? Porque é a partir dele que deflagra-se esta grandiosidade que envolve a imitação de Cristo. Qual foi o exemplo? Qual foi o modelo? O modelo é Cristo Jesus. Pastor, explica melhor isso. A base, fundamento, é a mediação apostólica. O que os apóstolos receberam e transmitiram. O que os apóstolos aprenderam de Jesus. O que os apóstolos receberam de Cristo. O que os apóstolos emularam, copiavam, emitiram da sua entrega. Por isso que, quando olhamos para o exemplo do apóstolo Paulo, é um exemplo clássico. Ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20, se não me engano. Já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora. Peraí, a vida que eu vivo agora é porque antes não vivia. Antes era apenas um moralista, um religioso, cheio de regras, condutas, brilhante, conhecedor da lei como ninguém. Mas apesar de a lei apontar, não foi capaz de revelar para ele a grandiosidade dessa obra, até que Cristo tivesse um encontro com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quando ele diz aos Gálatas, é justamente sobre isso. A vida que eu vivo agora, eu a vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Perceba que você tem agora uma vida que emana agora de uma atitude sacrificial. Eu não vivo mais. Eu não vivo mais. Não dá para falar em querer ajudar pessoas
seguir em Jesus se nós ainda vivemos para as nossas próprias vontades. Não dá para querer falar que estamos preocupados com o nosso parente que não é crente, com o nosso vizinho que não é crente, querendo ajudar no trabalho de missões da igreja, querendo ajudar no trabalho de salvação de almas, se primeiro ainda eu vivo para os meus próprios deleites. Se eu ainda vivo para as minhas próprias vontades, o máximo que eu vou conseguir fazer é dizer: você tem que ser boa gente, você tem que parar de fazer isso e ir para a igreja. Sabe que a sua vida está assim? É porque você não vai para a igreja. Sabe que a tua vida não muda? Então, porque você não vai para a igreja. Percebe-se que tem alguém ensinando algo para outro alguém, mas quem está ensinando não entendeu nem o que está ensinando. Transmitindo aquilo que não aprendeu, não entendeu ainda. Nenhum cristão que se preza imita Jesus sem a mediação, sem a compreensão do que o fundamento apostólico, a mediação. Olha a expressão de Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Espera aí. Algumas vezes eu ouvi lá atrás, muitos anos atrás, que essa fala de Paulo era arrogante. Muitos anos atrás eu ouvia isso. E sem o entendimento adequado, realmente, por quê? É muito melhor ser imitador de Cristo do que de ser de Paulo. Entre Paulo e Cristo, eu prefiro Cristo. Só que perceba que a minha dúvida, lá atrás, fez parte do problema da igreja de Corinto. Quando Paulo vai tratar a facção lá dentro. Parece que a ignorância que eu tinha, os irmãos de Corinto também tinham. Porque eu falei: não, peraí, entre Paulo, eu até entendo, Paulo é um servo de Deus temente, não conheço ninguém da envergadura do apóstolo Paulo nos nossos dias, mas espera aí, Jesus é o Filho de Deus, foi Jesus da cruz do Calvário, não foi Paulo. Mas quando a gente olha, sede meus imitadores, e Paulo cita diversas vezes, em outras cartas, a ideia de sede meus imitadores. Paulo não está defendendo a ideia de que devemos, ao contrário de Sheldon, tá? Só fazendo esse contraste. O Sheldon, no Evangelho, no livro Em Seus Passos, o que faria Jesus, ele apresenta um manual que não deve fazer. Faça assim, olha, é assim que Deus gosta. Na perspectiva de Sheldon, essa conduta, uma conduta especulativa, baseada em suposições, que a propósito, suposições é uma das coisas que tem marcado o cristianismo dos últimos anos, né, pastor? Eu senti assim, então vai ser assim. Deus me tocou assim, então tem que ser assim. Eu me arrepiei agora há pouco numa decisão que eu ia tomar, então vamos fazer assim. Tudo é pautado em suposições, achismo, sentimentos. Como que se nós tivéssemos uma delegação do céu para, em nossos sentimentos, aferir. Quando ele canta, eu dou glória a Deus, porque ela canta de um jeito, mas quando é ele, eu não canto, eu não sinto. Mas quem disse que você recebeu a habilitação para dizer, essa é de Deus e esse não é de Deus? Não, mas é porque essa me arrepiou quando ela estava cantando. Então é pelo que você sente que você julga. É pela sua suposição que você julga que o que é e o que não é de Deus. É nos seus achismos. É nos nossos achômetros, nas nossas ideias mirabolantes. Que não bastasse a especulação, esse evangelho à margem do discipulado à luz do evangelho, dessa imitação de Cristo à luz de uma vida sacrificial, tem cada vez mais ganhando nuances de melhora, de novas ideias para ampliar, para florescer. Só que Paulo, ao contrário do Sheldon, Paulo não está defendendo padrões morais. Não é o que podemos fazer no dia a dia para que fique melhor, para que fiquemos melhor com Deus, para que sejamos melhores pessoas. Paulo não defende jamais essa ideia. Para Paulo, ou para as Escrituras, para o Evangelho, o discipulado não se reduz.
O discipulado não se reduz em ajudar pessoas a imitar Jesus a partir de especulação, como acontece. Discipular as pessoas a partir de uma especulação é reduzir, é diminuir a grandeza do Evangelho. Ou seja, o discipulado não está pautado. O discipulado não está pautado numa doutrina de especulação nem de suposições. Mas em quê? Em uma doutrina. Não é especular. Não é, vamos tentar adivinhar isso aqui. Não é sair dando as interpretações que queremos para que, com esse modelo aqui agora, vai ficar bom para seguir Jesus. Com essa forma aqui agora não é tão agressiva, não me custa tanto. Não, o discipulado ele é pautado em uma doutrina. E qual é a doutrina? A doutrina da imitação. É imitar Jesus. Pautar o discipulado, pautar a ideia de ensinar as pessoas, proclamar Jesus a outras pessoas, por especulação, meus irmãos, é perigoso para a igreja. É perigoso para a igreja, traz duras consequências. Por que traz duras consequências? Porque cada um cria a sua própria regra. Cada um determina o que é, o que não é. Cada um diz, esse aqui quem fizer vai para o céu, esse aqui fizer, não, esse não vai para o céu. Depende do gosto, depende dos interesses, das conveniências. O manual, o RI, né? O regimento interno da denominação, ele é pautado em quê? Naquilo que nós entendemos que é assim. Mas aonde nós tiramos a ideia de que o evangelho, o discipulado é a partir das ideias que cada um de nós pode produzir? Não é por acaso que a gente vê as distorções, as aberrações com as interpretações dos textos bíblicos. É pegando o gafanhoto, migrador, devorador para falar de oferta. É pegando o nome, as pedras lá de Golias, de Davi com Golias, para dizer que aquelas pedrinhas simbolizavam determinadas coisas. É pegar a passagem de Abraão com Isaac e dizer que quando ele vai sacrificar nessa noite, quem vier aqui sacrificar o seu Isaac, venha para o altar que hoje eu vou... Começamos a liberar um monte de coisa. Pegamos uma ideia, olha bem, olha o que a doutrina da especulação, o discipulado especulativo faz. Eu tenho uma ideia brilhante para fazer na igreja, pastor. E o que eu faço agora para levar isso para o povo como crente, como algo de igreja? Pega um texto, me ajuda aí. Pega um texto bíblico aí, irmão. Qual é o propósito nosso? O propósito é esse. Mas a gente tem que apresentar um texto bíblico. Pesquisa aí. Não dá tempo de ler Bíblia, não. Vai para o Google. Aí o mais moderno diz para o Google, não. Vai para IA, né? Vai para IA e já joga. O propósito é esse. O alvo é esse. O objetivo é esse. Ele vai vir com o texto prontinho, bonitinho. Aí quando a gente olha, que coisa linda, ó. Coisa maravilhosa de Deus. Vai bradar na terra. Doutrina especulativa, que visa atender apenas fins e propósitos que dizem respeito a pessoas que ainda não nasceram de novo. Atender fins e objetivos que não atendem o reino de Deus, mas atende apenas conveniências que a maioria de nós acaba fabricando. Para quê? Para atender seus interesses, perpetuar seus objetivos, suas dinastias e propósitos. Reduz o evangelho. A doutrina especulativa, ela reduz o evangelho. O ensinamento que não é baseado na imitação de Cristo, mas apenas em especulação. O que Jesus faria nesse lugar nosso aqui? Não é assim que funciona. Há um evangelho, há uma palavra de Deus, há um modelo em que quem estabeleceu foi o próprio Cristo. E ele delegou aos apóstolos, e os apóstolos passaram adiante. Levar esse ensinamento especulativo tem trazido duras consequências para a igreja moderna. A graça de Cristo é insuficiente para salvar pessoas. Você tem que crer em Jesus e fazer algo a mais. O sangue de Jesus não remiu o sangue do arrependido. Tem que confessar os pecados e tem que fazer algo mais. Reduzir o evangelho, diminuir a grandeza da obra da cruz. Ao usar a especulação para responder perguntas em seus passos que faria Jesus,
Sheldon deixou escapar pelos dedos a mediação apostólica. Ele esqueceu disso. Ele esqueceu da mediação apostólica. A imitação de Cristo nada mais é que um ato mimético e não especulativo. Então a ideia de imitar vem de uma palavra grega, mimesis, muito usado pelos filósofos da Grécia. Ela tem uma origem grega, muito usada dentro do contexto da filosofia, e destina-se tudo aquilo que envolve imitar. Por isso que Paulo, quando vai falar para os Tessalonicenses, ele diz: vocês se tornaram nossos imitadores. Paulo vai dizer, inclusive, que os irmãos de Tessalônica alcançaram um nível de amadurecimento, de vida cristã, de compreensão do Evangelho, a ponto de o testemunho sair da Macedônia, e o testemunho ecoar em outras terras, e Paulo dizer no final: não temos mais o que falar sobre isso. É como se ele estivesse dizendo: eu não tenho que pregar mais essas mesmas coisas, para vocês não. Eles alcançaram um modelo, eles chegaram a um nível de compreensão do que é imitar Jesus. Mas por que eles chegaram a essa compreensão, irmãos? Porque eles perceberam que Paulo imitava Jesus. Os irmãos começaram a imitar Paulo, e na medida em que eles começaram a imitar Paulo, eles iam aprendendo a imitar Paulo, eles aprendiam a imitar Jesus. Se o nosso discipulado, ele não é mimético, se o nosso discipulado, se a vida cristã que nós praticamos, ela não é uma vida cristã pautada em uma imitação a tudo aquilo que veio dos apóstolos, dos primeiros pais da igreja, há alguma coisa de errado na nossa compreensão de evangelho. Porque os apóstolos são esse modelo de imitação. O resumo é: o modelo é divino, não é humano. O modelo é divino, não é humano, é um modelo específico. Paulo não criou o modelo, Paulo era a expressão dessa imitação. Isso custa para nós? Não. Isso custa? Quanto custa para nós nos amoldar essa realidade? Por isso que no contexto do custo do discipulado, é por isso que não explicar essas nuances sacrificial de ajudar a pessoa a seguir Jesus, é por não entender esses conceitos que temos visto um evangelho de baixo custo. Ou melhor dizendo, um discípulo de baixo custo. Discípulo de baixo custo, quem é, pastor? É aquele que não cumpre propósito nenhum, não atende um fim específico em glorificar a Deus com a sua própria vida. O que ele aprendeu? Ser crente, dar dízimo, ofertar, ir no culto. Ele aprendeu tudo isso, mas ele não compreendeu a obra sacrificial de Jesus agora a partir da sua própria vida. Por quê? Porque ele ainda não morreu, ainda é um velho novo crente, é um novo convertido que não se converteu ainda. O verdadeiro discipulado é mimético e não especulativo, tá, irmãos? Esse é o desafio da gente. É que é mais fácil ensinar por especulação do que por imitação. É mais fácil aprender, é mais fácil digerir por especulação do que por imitação. Especular, cada um cria a sua. Quando o pastor citou, multidão, os 12 e o indivíduo. E o que é um indivíduo dentro da multidão? Quem é um indivíduo? Não sei. Quem é um indivíduo no meio da multidão? É um discípulo sem identidade. É um discípulo sem rosto. Por que sem rosto? Colocar rosto é se apresentar no meio da multidão e dizer: eu sou esse alguém que vai abrir mão de pai, mãe, esposa, dinheiro, vou desapegar disso, daquilo. É alguém no meio da multidão sem nome, sem rosto,
mas que decidiu deixar de seguir Jesus nos seus termos para seguir Jesus nos termos dele. É isso que envolve sair da multidão. Mas infelizmente o que mais a igreja nos últimos anos, o que mais a gente tem visto é uma multidão de discípulos sem rosto. Porque sem rosto eu não preciso envolver comprometimento. Sem rosto eu não preciso me comprometer. E se não há interesse em se comprometer, então é porque não compreendeu o custo. Se não aprendeu o custo do discipulado, nos tornamos nesse contexto um discípulo de baixo custo. Ou seja, um discípulo inútil, não cumpre propósitos. O discipulado especulativo, ele compromete a comunidade cristã, compromete o comportamento cristão. Vou pegar de novo o exemplo de Paulo na primeira carta a Coríntios, quando ele recebe a informação do problema de contenda que está ocorrendo lá na igreja, e Paulo começa a primeira parte da carta falando que ele não se propôs a falar difícil, palavras persuasivas, que ele não se propõe a outra coisa a não ser falar do Cristo ressurreto, o Cristo crucificado. Mas apesar de Paulo demonstrar todo esse contexto, ele identifica um problema comportamental, um problema de imaturidade na igreja de Corinto. E qual era o problema dele? Um de Cefas, um de Pedro, um de Apolo, um de Paulo, porque Paulo chegou aqui, eu aprendi com Paulo, a sabedoria de Paulo é maravilhosa. Não, mas chega o outro, não, eu sou de Apolo, o erudito de Alexandria, não, desculpa, mas Paulo é muito bom, mas olha, eu já me adaptei com Apolo. Aí vem o outro e diz, não, eu só aprendo de Jesus. Você percebe que o problema lá dentro, totalmente especulativo, ninguém entendeu nada. E aí onde há um evangelho, uma compreensão de um cristianismo especulativo, não há definição, nem compreensão em quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Quem somos? Se dissermos que imitamos Cristo, mas nossos atos diferem dos apóstolos, então já não estamos mais imitando Jesus, mas sim uma ideia que nós mesmos construímos sobre Jesus. Entendeu, irmão? Se eu digo que imito Jesus, se nós dizemos que imitamos Jesus, mas esses atos que nós praticamos não se harmoniza com os atos dos apóstolos. Vou dar um exemplo prático, pastor, mas por que o fundamento apostólico? Atos capítulo 5, verso 41, os apóstolos tomam uma surra, depois de serem achincalhados, humilhados, escorraçados, eles voltam fazendo o quê? Louvando a Deus, aleluia, se achando digno de ser afrontado e padecer por causa do nome de Jesus. Olha que interessante, eles estão conversando, dizendo, olha que honra, rapaz, essa surra, rapaz, essa sova que nós tomamos, é justamente porque eles estão identificando a gente com Cristo. Rapaz, que honra, rapaz, meu Deus, é muita honra para mim. A tradição diz que Pedro rejeitou morrer igual Jesus, diz, coloca de cabeça para baixo, porque é muita honra, é muito para essa pessoa morrer igual meu mestre, coloca de cabeça para baixo. Quando olhamos João que vai para a ilha de Patmos, no capítulo 1 diz que por causa da palavra de Deus, ele foi levado por Nero para a ilha de Patmos. Ou seja, por causa do testemunho que ele professava em sua vida para com Cristo, é que ele sofre os reveses, as consequências do testemunho. Então, para quem não entendeu, o fundamento apostólico é esse. É uma vida sacrificial, é uma vida de renúncia, é uma vida de morte para esta vida, e uma nova vida agora segundo os termos do Evangelho, segundo a obra expiatória de Cristo. Agora é uma vida agora pautada em uma entrega, em um autoesquecimento de quem somos, porque quem somos agora não é por conta de boas maneiras, boa conduta, mas é porque eu morri.
Eu verdadeiramente morri, não sou mais quem eu era. Eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus agora. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus por causa dos seus méritos, não por conta dos meus méritos. O evangelho especulativo não compreende isso. Ao dizer que o discipulado é mimético, estamos dizendo que a vocação para seguir Jesus é uma prática herdada dos apóstolos. Agora compare a vida dos patriarcas, permita a comparação, a ilustração. Olhe para os termos dos pais da igreja e para os patriarcas da nossa modernidade. Olhe o contexto da igreja moderna dos nossos dias e compare o evangelho suntuoso que estão apresentando, o evangelho de ostentação, um evangelho de ganho, me dá, Deus vai virar para mim, Deus vai fazer, Deus vai me atender, Deus vai me responder. Um evangelho pautado nas minhas vontades, um evangelho pautado nos meus interesses. Um modelo de pregação, uma geração, pastor Márcio. E eu falo isso, não falo... Eu lembro de um pastor que eu ouvi há 29 anos atrás, pastor Valdomiro. Ele disse, pastor Roberto, você ainda vai mudar. 29 anos atrás, no pós-culto de ensino, você ainda vai mudar. A hora que você começar a pregar, você vai se tornar um de nós. Já não vai crer em certas coisas, já vai gostar de coisas que você não... Estava começando. Fiquei pensativo, afinal de contas, fazer a conta, né, 21 anos, mais ou menos isso. Fiquei pensando, falei, Senhor, se for para eu me perder desse jeito, é melhor ficar onde estou. O evangelho sem cruz. O evangelho social, ele prega isso. Sem cruz. É um Jesus sem cruz. É um cristão sem renúncia. Compare o evangelho, a vida dos apóstolos e a nossa geração de pregadores pós-modernos. Compare. Quem vamos imitar? Quem nós vamos copiar? Porque eu não posso criar, eu não posso partir de uma ideia, de uma imitação fabricada pela minha própria mente. Eu não posso partir para essa ideia. Eu não posso partir de uma ideia de imitação a partir daquilo que eu penso, que eu gostaria, que eu acho. Enveredar por esse caminho é fabricar um Cristo, é produzir um Cristo apenas na nossa mente. Paulo desafiou os cristãos para ser imitadores dele, como ele era de Cristo. O discipulado deve ter sempre uma imitação de Cristo, por meio da pregação apostólica. Você pega a pregação de Pedro no capítulo 2, pregação cristocêntrica. O fundamento da pregação de Pedro é Cristo. Você pega a pregação no capítulo 3 também, no capítulo quando ele depois da cura do paralítico. Você vai olhar a fala de Pedro, é Cristo, o tema é cristocêntrico, é Jesus, Cristo é o centro. Você pega no capítulo 4, quando vai abordar a questão lá do Sinédrio, eles estão dizendo, mais importante é ouvir a Deus do que aos homens. Mesmo correndo o risco de ser vituperados, de serem açoitados, aviltados, ele diz, compete obedecer a Cristo e não aos homens. Você olha no capítulo 6, o martírio de Estevão. Estevão faz um discurso inflamado, longo, mas você olha ele indo para o apedrejamento, com falsas acusações, pessoas desocupadas, contratadas para levantar falso testemunho, mas quando Estevão vai fazer a defesa, ele não defende a si mesmo,
Quando você olha a fala de Estevão, ele começa o discurso lá na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, ele começa lá na era patriarcal, e ele vai terminar lá em Jesus, e ainda sabe, né, pastor Márcio? Se ele começa a falar de Jesus logo antes, iam calar a boca dele, mas ele começa falando lá do Antigo Testamento, para que os religiosos ouvissem tudo, e ele começa a narrar todo o acontecimento, o plano da redenção, desde o Antigo Testamento, a partir de Atos, capítulo 7, verso 2, o Deus da glória apareceu a Abraão na Mesopotâmia, e o homem começa o discurso inflamado, até chegar no 55, quando os homens rangem os dentes, e eles começam a arremessá-lo para fora, e apedrejá-lo, mas enquanto ele é apedrejado, ele olha para o céu e ainda consegue orar igual Jesus, dizendo, não imputes a eles, Pai, o que estão fazendo como pecado, ou seja, ele está morrendo em um sofrimento terrível, mas a alma está lavada pela glória de Deus, de uma maneira tão maravilhosa, que eu penso que a dor dele é atenuada pela glória, pela presença de Deus que ele está sentindo, porque ele diz, eis que vejo os céus abertos, e Jesus Cristo assentado à destra de Deus. Estevão está cheio de Deus, Estevão está vivo no físico, mas já morreu para o mundo. Estevão já havia morrido, ele vive para Cristo, os olhos de Estevão estão em Cristo Jesus. Você quer mais um exemplo, irmão, de mediação apostólica? Fala para mim do nosso dia, quem nós temos para imitar dessa natureza? O escritor de aos Hebreus, lá no capítulo 13, diz, narrando ali na galeria daqueles homens que morreram, açoitados, decapitados, cerrados ao meio, tem um versículo lá que o escritor de aos Hebreus diz, homens que o mundo não era digno. Não é eles que não eram dignos do mundo, o mundo não era digno deles. Homens abnegados, chamado, não era apenas esse chamado nessa concepção rasa, interesseira dos nossos dias, essa ideia desse chamado que muitas vezes é mais para contemplar do que por conta da graça que queima no peito de alguém dizendo, eis-me aqui, com credencial, sem credencial, vamos fazer. Não temos mais essa referência, falta essa referência. Buscamos um carro pensando no próximo nível, para chegar no lugar que os outros chegaram, porque de alguma forma já fomos contaminados, que a forma de Deus honrar, a dupla honra de Deus é assentar aqui com fulano, é assentar com os príncipes nos lugares celestiais. Rapaz, eu era condenado ao pecado, nós éramos condenados à morte eterna, e a graça de Deus foi lá, e conforme Paulo diz aos Colossenses, ele foi lá e nos transportou do reino das trevas, nos transportou para o reino do seu amor. Eu já estou assentado, nós já estamos assentados nos lugares celestiais por Cristo Jesus, nós já fomos honrados, já recebemos a dupla honra. Que honra, pastor? De condenado a justificado por Deus agora, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Esta é a grande honra. De inimigo de Deus, somos agora amigos de Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus. Essa pregação deve moldar nossa mente e o nosso coração. Essa pregação aqui tem que moldar nossa mente, nosso coração, meu irmão. Nossa inteligência, nossa imaginação, nossas ações tem que ser moldada pela glória de Cristo Jesus, pela glória do Evangelho. É isso que tem que moldar a nossa mente. E esse molde, interessante que Paulo usa isso em Romanos 12, verso 2, né? E não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É uma nova mentalidade, não é um emocionalismo apenas, não é apenas um mero sentimentalismo, não é o ápice do momento da adoração que eleva o nosso espírito, e agora pronto, nós vamos ao terceiro céu como Paulo, mas quando acaba a simbiose do ambiente, tudo volta a ser como era, eu continuo sendo quem era, a vida de oração continua pífia, a devoção continua pífia, a relação com Cristo é rasa, é superfície,
superficial e aguardamos a próxima reunião para ver quem vai trazer a nova especulação, para ver quem vai trazer a nova ideia, a nova conferência, o novo ato profético, quem vai liberar a ativação de unção, para ver quem vai destravar a riqueza no mundo espiritual, para ver quem é que vai delegar a unção e a autoridade sobre fulano. Vamos atrás dessas invencionices todas, simplesmente para entreter uma multidão sem rosto, para adequar-se a uma multidão que não quer comprometimento. E por que não quer comprometimento? Porque comprometer-se com Cristo dói, comprometer-se com Jesus dói, traz lágrimas, cicatrizes na nossa alma. Se envolver com Cristo significa abrir mão de quem somos para ser quem Cristo quer que nós somos. Aleluia. A maioria não quer isso. É necessário frisar que a natureza do discipulado levanta uma outra questão importante. Vou tentar resumir isso. Olha só. Mudar nossa mente e nosso coração. O comprometimento do discípulo à luz do que a mediação apostólica ensina, ela traz uma outra tensão para a gente pensar, muito difícil de lidar, que é a questão da identidade do discípulo. Falamos até agora de um discípulo de rosto indefinido, no meio da multidão. Só que imitar Jesus, a partir da mediação apostólica, ela compromete essa questão de identidade, a originalidade de quem somos. Ela mexe com uma espécie de... O mundo moderno usa muitas expressões, né, olha? Eu tentei lembrar alguma para homens, eu não consegui, eu até ia pesquisar, isso eu ia pesquisar no Google, mas eu esqueci, ou não deu tempo. Mas às vezes eu vejo, infelizmente até em eventos de mulheres cristãs, temas como: seja a sua melhor versão. Né? Mulheres de identidade única. Tem um tema aí de um evento recente. O que está em voga e muita clareza dos homens é o legendário, né? Eu queria ter pego outro exemplo, não me veio. É aquele curso que é pago para ensinar homem a ser homem, né? O homem não sabe ser homem sozinho, ele vai lá e paga caro para aprender a ser homem. Então a gente percebe que tem todo um contexto aí que diz respeito de fato à nossa identidade. E trabalhar essa questão à luz da imitação de Cristo, ela nos coloca dentro de um paradigma muito difícil de trabalhar. Dentro de dois modelos aí tensos. Porque essa ideia de identidade, autenticidade, ser autêntico, porque eu sou autêntico, pastor. Eu sou autêntico. Isso é comum, né? Isso é comum entre mulheres, entre homens. Pastor, eu sou autêntico. O que eu tenho para falar, eu falo na lata. E muitas vezes, quando você vê o contexto, ela só é sem noção, né? Não é autêntica, é sem noção. Respondeu o que ninguém perguntou, né? Abriu a porta que não era sem pedir, né? Eu falo na lata, pastor. Não, eu tenho situação que você vai ver, ela só é, ele, né, ou ela, é destemperado, é diferente, não é autêntico, é destemperado. Mas independente de quais são os motivos, é uma questão que seres humanos lidam muito com isso. E essa ideia do mundo pós-moderno que valoriza o ser, valoriza a criatura e não o criador,
Isso é muito forte. Como conciliar isso, esse contexto, né? E até avançando isso para um contexto mais agressivo, quando falamos da ideia do Sheldon, os temas trabalhados ali foi utilizado muito, porque ele escreveu isso no período do iluminismo, e que exerceu um braço muito forte dentro do ambiente religioso, a partir da justiça social. E foi lá que, inclusive, que ganhou força, inclusive o movimento do feminismo, essa ideia de ser autêntico, ser original. Como conciliar isso com a imitação de Cristo? Sendo que quando falamos de imitação, estamos falando de algo que remete a copiar alguém. Quando na verdade eu tenho que lidar com quem eu sou de fato. Percebe que, falando do custo para ajudar pessoas a seguir Jesus, a dificuldade não é só apenas em exercer uma vida sacrificial, para com essa vida sacrificial levar pessoas a seguir Jesus. Percebe-se que o desafio também há uma dificuldade em resistir uma tentação de sermos autênticos. Porque essa ideia de autenticidade, de originalidade, de sua melhor versão, não tem nada a ver com o evangelho, com o novo nascimento. Essa cultura pensante no ambiente cristão, em que trabalha esses temas da valoração do ser humano, da superestima do ser humano, não condiz com o autossacrifício, a vida sacrificial do discípulo. E por quê? Porque ele não vive mais, é isso. Cristo agora vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo no Filho. Então, ou seja, as minhas vontades agora é segundo as vontades de Cristo. Por isso que custa, né? Então, na vida cristã, meu irmão, não há espaço para originalidade. Não há espaço para ser autêntico. Porque, na verdade, quem somos em Cristo? Somos agora todos cópia. Ou pelo menos deveríamos ser, né? Somos cópia. Imitamos Cristo. Jesus disse em Marcos 10, capítulo 10, verso 25: basta aos seus discípulos, basta ser como seu mestre. Então não há autenticidade, não há originalidade, não há sua melhor versão. Basta ser como discípulo, ou melhor, basta ser como seu mestre. O problema é que a ideia de originalidade em nós, a ideia nossa de autossatisfação, autossuficiência, não lida bem com essa ideia de ser apenas parecido com Jesus. Não é suficiente. O que fazer com aqueles que deveriam ser como Jesus e não são, irmãos? E sequer se preocupam em fazer como Ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse é o tipo de assunto, e o assunto não é meu, é as Escrituras. Isso deveria permear nosso coração de segunda a domingo. Esse assunto deveria permear o nosso ser, o nosso coração em cada culto, em cada ajuntamento familiar. Isso deveria passar pela nossa reflexão. Porque a impressão que tenho é que cada vez mais a gente vê um cristianismo, um ajuntamento em massa de pseudo-seguidores de Jesus, que não são como Jesus gostaria que fossem, e pior, não se preocupem em ser como Ele. Não se preocupem em imitá-lo. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa: a omissão é tão agressiva quanto a ação. Quando não há insatisfação com quem eu sou em relação a quem Cristo desejaria que eu fosse, significa dizer de alguma forma: eu estou satisfeito com o que eu sou. Não tem neutralidade.
Quando eu digo, tá bom, eu não digo, mas quando eu não me movo para melhorar minha vida de oração com Deus, quando eu não me movo para exercer uma vida cristã que aplique, que envolva renúncia diária da minha vida, quando eu não medito com essas questões, quando esses temas não são objetos de reflexão da minha vida cristã, significa dizer nas entrelinhas, Roberto está satisfeito com o tipo de cristão que ele é. Eu não digo que estou insatisfeito, mas o meu comportamento reverbera. Estou bem, irmão. Se você ora, paciência, estou bem assim. Cristo conhece o meu coração. Eu sei, conhece o meu também. Sabe que é corrupto e corruptível, igual o meu e de todo mundo. Como que a igreja pode imitar Cristo, sendo apenas uma reunião de pessoas que querem ser o que elas bem entendem? Como podemos imitar Cristo quando cada pessoa diz, eu sigo Jesus do meu jeito, Jesus me chamou assim, eu vou ser assim? Mas deixa eu dizer uma coisa, não é do jeito que você pensa, não é do jeito que nós pensamos, não é do jeito que o pastor Roberto acha, não é do jeito que o pastor Márcio acha, não é do jeito que o pastor Moacir acha. Há um modelo perfeito e que demonstrou de maneira autossacrificial, e que esta obra foi expressada agora, testemunhada, reverberada pela conduta daqueles que sucederam, que deram sequência aos apóstolos, a igreja primitiva, uma igreja bíblica, uma igreja fervorosa, uma igreja, conforme Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, em que a graça de Cristo na vida daqueles irmãos fazia com que eles fossem identificados como crentes irresistíveis. Eles expressavam a glória de Cristo em seus testemunhos. Como podemos imitar Cristo se nós demonstramos com a nossa conduta omissa que estamos satisfeitos com o tipo de cristão que nós somos? Nós somos o que queremos ser e não o que Cristo deseja ser. Aí ainda oramos, Senhor, qual é a tua obra para mim, Senhor? Qual é o teu plano para mim? Ô crente, deixa eu dizer uma coisa, o plano de Deus para a tua vida não é algo guardado na cartola, a 7 chaves não. O Deus que se revelou a nós, se revelou por graça, e como Ele se revelou por graça, Ele mesmo definiu e entregou a nós o modelo. Ele é o modelo. Ele entregou a nós o modelo. Quando a igreja não é feita de imitadores, tornamos como se uma civilização sem heróis, uma comunidade que não inspira gerações. Falta-nos modelos, não falta métodos para o nosso dia, o nosso tempo. Não falta tempo, não falta recurso, falta modelos. Fechar com esse contexto aqui da sinceridade, irmãos, e aí eu vou ler 2 textos, que eu falei que é tenso dentro do contexto da imitação, que é essa ideia de originalidade e autenticidade. É um problema, porque os dois não podem reinar no mesmo corpo. Ou você é cópia, ou você é original. Eu sou autêntico, mas eu imito o Cristo. Não. Você transita em outra esfera ainda. E aí há um paradoxo aqui, uma comparação de sinceridade e autenticidade. Sinceridade remete à revelação do que quase sempre é ocultado por nós, a saber, os modelos que imitamos. Aquele que imita, ele expressa uma sinceridade em que ele revela, ele demonstra o modelo de imitação dele. Ele expõe qual é o molde, qual é o parâmetro de quem ele está imitando. Porque ele olha para si, ele enxerga a sua própria falência moral.
voltando lá no início, ele enxerga a sua falência moral, ele não consegue atender às demandas dos valores, dos padrões. Primeiro porque é impossível atingir tudo com um grau máximo de louvor e satisfação. Segundo, porque não é o atingimento desse parâmetro que vai fazer com que, de fato, imitemos Cristo. Mas por há uma sinceridade em expressar e revelar, ele não oculta isso. Eu sou insuficiente. Eu sou incompleto mesmo. Eu sou até bonito por fora, mas por dentro eu sou feio. Por dentro está uma sujidade. E por isso eu não me amparo em quem eu sou. Por isso que Paulo diz, miserável homem que eu sou. Quem me livrará desse corpo? Ele está reconhecendo, o que demonstra que ele há uma imitação, há alguém em que ele projeta e que ele faz questão de revelar quem ele é. Por que ele revela? Porque tem consciência da sua insolvência, da sua incapacidade. Ele tem clareza. É o discípulo que saiu do anonimato. Ele não está mais no meio da multidão. Ele não é um rosto indefinido, mas ele reconhece ainda que ele está longe de ser quem Deus quer que ele seja. E por isso ele projeta a sua conduta, as suas ações em alguém que ele imita. E não se envergonha de esconder isso. Ele expõe. Ao passo que o autêntico, ele oculta, ele tem um modelo. Só oculta. A originalidade, muitas das vezes, ela se ampara muito nisso, na ocultação desse modelo que imitamos para formar nossa identidade. Eu quero ter a minha identidade, eu quero ser quem eu desejo ser, só vou esconder o modelo. Ou seja, enquanto a pessoa sincera, ela é consciente da sua identidade, e que essa identidade é fruto de uma admiração que ela nutre por outra pessoa, o sincero. Ele está consciente. Por isso que a mudança do evangelho é na mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma pessoa autêntica, ao contrário, é alguém que tem seu caráter forjado por pessoas que admira, mas esconde essa admiração sob a prerrogativa de que é uma pessoa absolutamente original. Não quero dizer de onde eu tirei esse modelo, porque dizer de onde eu tirei esse modelo desconstrói quem eu apresento. Eu escondo o modelo. Eu vou pegar dois personagens aqui para explicar melhor isso e finalizar. O autêntico, ele tem que revelar da onde ele tira a fonte de imitação. E não posso. Porque aí eu revelo que, na verdade, eu continuo sendo cópia, só que de um modelo que eu admiro tanto, mas que quero atribuir a mim mesmo como se fosse meu. Eu vou dar exemplos, tá? Vejamos uma ligeira comparação entre duas confissões. Agostinho de Hipona, um bispo argelino que viveu no IV século, e um filósofo do século XVIII, muito conhecido por Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Vamos ver essas duas diferenças em Agostinho e Jacques Rousseau. Olha essa oração aqui. O sincero, vou citar a oração do sincero e depois a do autêntico. O sincero ora assim, ó: que eu te conheça, ó conhecedor de mim. Isso é uma oração. Que eu te conheça, tal como sou conhecido por ti. Ó virtude da minha alma, entre nela e amolda a ti,
para que a tenhas e possuas sem mancha nem ruga. Essa é a oração do sincero. Que eu te conheça. É meio confuso isso, né? Que eu te conheça, ó conhecedor de... Agostinho só conheceu de Deus o que Deus permitiu que ele conhecesse. Só que ao conhecer Deus, por demérito das Escrituras, Agostinho vê quem ele é. E ao perceber que o que ele sabe sobre si foi porque o conhecimento de Deus permitiu, Agostinho então entende, peraí, o que eu conheço é por conta do conhecimento que veio dele. De forma que se o que eu conheço veio dele, ele deve saber mais coisas ao meu respeito do que eu mesmo, porque o pouco que eu sei sobre ele, eu já sei quem eu sou. Então por isso que ele ora, que eu te conheça, Senhor. É impossível isso, mas isso aqui é o fruto da entrega, da consciência que ele se depara, que ele adquire. Que eu te conheça, ó conhecedor de mim, tal como sou conhecido de ti. Ele está dizendo, não é impossível conhecer o Senhor em amplitude, mas que eu te conheça, ó conhecedor de mim, tal como sou conhecido por ti. Não dá para conhecer o Senhor em toda a dimensão, impossível. Sou criatura e o Senhor é criador, mas que eu te conheça pelo menos na proporção do tanto que o Senhor conhece de mim. Aí ele diz, ó virtude da minha alma. Ele tá orando como se Deus estivesse entrando nos meandros da sua alma e escaneando tudo. Ele está dizendo, não tem como eu esconder quem sou. Não há como escapar dos olhos dele, porque ele esquadrinha a minha alma. Ele não vê aonde eu ponho minhas mãos apenas. Ele não vê aonde eu coloco meus olhos apenas. Ele não vê apenas aonde eu coloco os meus pés. Ele não vê apenas os lugares proibidos que eu frequento. Ele vai além, ele conhece os meandros da minha alma, as oficinas do meu coração, maquinando as máculas, as sujidades. Ele conheceu tudo. Então ele está dizendo assim, olha, entra nela então, já que o Senhor escaneou tudo, entra nelas e possua a minha alma, e a tenhas sem manchas nem ruga. Essa oração é longa, mas tu amaste a verdade, porque aquele que põe em prática alcança a luz. Eu também quero pôr em prática no meu coração. Olha a mudança, olha a transformação. Eu quero pôr em prática diante de ti, na minha confissão e diante de muitas testemunhas nos meus escritos. Porque ele fez essas confissões para Deus, essas orações. Mas peraí, como que eu vou orar para Deus se Deus sabe tudo que eu faço? Ele tem consciência da sua fraqueza, da sua falência diante de Deus. E ao perceber isso, por intermédio de da glória de Deus, da graça de Deus que se revelou a ele, ele então aceita isso, ser moldado por ele. Mas olha a outra oração do autêntico. Olha a oração de Jacques Rousseau. Eu só, ponto. É bem isso, o autêntico é eu só, ponto. Sinto no meu coração, percebe a ideia do evangelho especulativo que eu disse lá no início? É tudo eu sentir, eu acho, eu penso. Sinto no meu coração, ó arrogância, e conheço os homens. Esse é o autêntico. Não sou feito como nenhum dos que já vi, não sou feito como nenhum dos que já vi. E ouso crer que não sou feito como dos que já existem. Deu para entender? Eu não sou feito como nenhum dos que já vi. E ouso crer que não sou feito como dos que já existem. Se não sou o melhor, sou pelo menos diferente. E só depois de me haver lido é que poderá alguém julgar se a natureza fez bem ou fez mal em quebrar a forma que me moldou.
Soe a trombeta quando quiser. Soe a trombeta do juízo final quando quiser. Virei, com este livro nas mãos, comparecer diante do tribunal do justo juiz e altivo direi: eis o que fiz, o que pensei, o que fui. Em qual das duas você se vê? Em qual das duas orações nós nos enxergamos, irmãos? Abraçamos um discipulado de sinceridade ou de autenticidade? Veja o contraste dessas duas confissões. Agostinho demonstra a preocupação em ter a alma moldada por Deus. Rousseau tem a esperança, Agostinho tem a esperança de ter a sua identidade moldada por Deus. Rousseau tem a esperança de ser moldada por ele mesmo apenas. O falso discípulo, ele é moldado pela própria compreensão que ele faz sobre seus próprios entendimentos, compreensões do Evangelho. O problema é que ele ora. Lembra quando eu falei da omissão? Nós não oramos igual Jacques Rousseau. Seria declarar que somos apóstatas demais, abertamente. Mas quando nos comportamos diferente de Agostinho, nós automaticamente somos enquadrados dentro da oração de Jacques Rousseau. Essa autenticidade só produz arrogância. Desejo de ser moldado por um cristianismo que nós mesmos construímos. E para finalizar, vou lá. C.S. Lewis cita o que Tomás de Kempis já disse no livro A Imitação de Cristo. Procura Jesus em todas as coisas e Jesus acharás. Se te buscas a ti mesmo, também acharás para a tua ruína. Não somos e nunca seremos originais. Não somos autênticos. Sempre temos um modelo a imitar. Um público ou um oculto. Um que queremos revelar ou algum que queremos ocultar. Mas alguém nós imitamos. Falou. Há sempre alguém para imitarmos. Ou alguém que queremos revelar, ou alguém que queremos ocultar. Obrigado. O evangelho mimético, centralizado na sinceridade, é centralizado. O evangelho é mimético, ele é centrado na imitação de Cristo, enquanto que o especulativo é humanista. Este trata o discipulado como meio de ajudar a pessoa a se tornarem o que elas querem ser. O evangelho humanista. O evangelho mimético considera o discipulado um meio de ajudar pessoas a se tornarem como Jesus. Por isso a igreja precisa urgentemente de modelos que sejam capazes de nos ajudar a conhecer o que Deus quer que sejamos e a esquecer o que nós queremos ser. Deu para entender? É urgente a necessidade da igreja orar para que Deus nos dê modelos capazes de nos ajudar a conhecer o que Deus quer que sejamos e a esquecer o que queremos ser. Somente Jesus pode quebrar o encantamento do narcisismo. Para finalizar, o discipulado então começa com a admiração por Cristo e se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas. Não por quem nós somos, mas por conta de quem nós imitamos. Tratar o eu dessa forma é o primeiro passo para compreender que a dinâmica da imitação de Cristo pressupõe obrigatoriamente autoesquecimento. Fique de pé, por favor. Quero fazer oração com você. Pedir que o nosso irmão consegue, Vaso?